Sabe, quando a gente olha para o mercado de ações, é muito fácil ver só um bando de gráficos caóticos piscando na tela, né? Mas, na verdade, é melhor imaginar isso tudo como um ecossistema. Um ecossistema super frágil. Lá no meio, a gente tem os peixes pequenos e tem as baleias, aquelas gigantescas. O problema é que se uma dessas baleias se mover rápido demais, ela cria uma onda tão destrutiva que pode virar o próprio barco dela. Então, na nossa análise de hoje, vamos mergulhar fundo nisso. Vamos descobrir exatamente como essas baleias financeiras, esses grandes investidores institucionais, conseguem se mover de fininho, operando bilhões sem destruir o ambiente em volta deles. E para ter uma noção real do tamanho desse desafio, pensa só nesse cenário. O que acontece se um fundo de investimento gigantesco, ou um fundo de pensão, decidir simplesmente jogar, digamos, 50 ou até uns 100 milhões de reais no mercado de uma tacada só? É dinheiro demais, né? Qualquer tentativa de despejar esse oceano de capital no sistema de uma vez só não ia apenas chamar a atenção de todo mundo, mas ia causar um verdadeiro desastre financeiro para o próprio comprador. Literalmente um tiro no pé. No mercado, esse desastre atende pelo nome de slippage, ou choque de oferta. Imagina a cena. A pressa de comprar esses milhões todos de uma vez faria o preço disparar imediatamente contra o próprio fundo. É mais ou menos como chegar numa feira e tentar comprar todas as maçãs de todas as barracas ao mesmo tempo. O feirante não é bobo, ele vai perceber o desespero e vai triplicar o preço daquela última maçã. No fim das contas, a nossa baleia seria punida, pagando muitíssimo mais caro do que o valor lá do início. Ou seja, eles precisam comprar volumes absurdos, mas o mercado não pode de jeito nenhum saber disso. Então, qual é a saída? Bom, a solução que as mesas de operações encontram é genial, mas exige muita, muita paciência. Em vez de dar uma mordida gigante de uma vez, eles fatiam as compras. E olha, esse processo de montar a posição não acontece em questão de minutos, não. Pode levar dias, semanas, às vezes até meses inteiros. É uma verdadeira arte da camuflagem. Quando eles fragmentam aquele capital colossal, esses institucionais conseguem operar quase que invisíveis, garantindo que vão pagar o melhor preço médio possível no final da história. Entrando agora na primeira grande estratégia que eles usam, os robôs e as compras fatiadas. Porque, vamos combinar, fatiar uma montanha de dinheiro em ordens minúsculas na mão ao longo de vários dias seria humanamente impossível. É bem aí que entram os algoritmos. Mais especificamente, as duas ferramentas mais famosas desse universo, o VW e o W. E a diferença de filosofia entre os dois é simplesmente fascinante. Enquanto um deles fica ali prestando atenção absoluta no volume de negociação, quase imitando a multidão, o outro tá nem aí pro caos do mercado. Ele segue estritamente o relógio. Pegando o VWAP primeiro, que é o preço médio ponderado pelo volume. Ele tem uma inteligência super peculiar. O robô distribui as compras seguindo o histórico de negociação daquele ativo. Por exemplo, se 40% das negociações geralmente rolam de manhã, o robô vai lá e executa 40% da ordem dele logo de manhã também. Se no meio da tarde o mercado dá aquela esfriada, caindo para uns 10% do volume, o robô reduz o ritmo na mesma proporção. A sacada brilhante aqui é se misturar na multidão. Se a galera faz barulho, o robô faz barulho. Se a galera silencia, ele silencia. Isso garante que o fundo pague um preço médio super justo, sem destoar do ritmo natural do dia. Agora, do outro lado, a gente tem o TWAP. A mecânica dele é bem diferente e o foco é 100% no tempo. Esse robô pega a ordem e divide de forma linear, executando lotes fixos em intervalos cravados, tipo 1.000 ações às 10 em ponto, mais 1.000 daqui a 3 minutos, mais 1.000 dali a 3 minutos e por aí vai. É uma máquina totalmente insensível ao mercado. Não interessa se está rolando o maior caos lá fora, ele vai continuar executando as fatias de forma puramente matemática até bater a meta diária. É a forma perfeita de diluir qualquer sinal de desespero institucional. E isso nos leva para a segunda parte da nossa análise, as ordens iceberg e os chamados block trades. Sabe quando a intenção de compra é tão, mas tão grande que nem fatiar usando robôs comuns resolve? É aí que a famosa ordem iceberg entra em cena, e de um jeito muito cirúrgico. Imagina que o fundo precisa comprar 1 milhão de ações. Se eles jogarem esse número inteiro lá no livro de ofertas, o mercado inteiro entra em pânico. Então a ordem é configurada para mostrar, sei lá, só 5.000 ações. Essa é literalmente a ponta do iceberg. Conforme a galera vai comprando e consumindo aquelas 5.000 ações visíveis, a máquina automaticamente pisca e renova com mais 5.000. Quem está lá analisando as intenções de compra não faz a menor ideia de que tem uma massa colossal escondida debaixo d'água, só esperando para emergir de pouquinho em pouquinho.
Mas claro, tem horas em que o volume que eles precisam é tão absurdamente gigantesco que nem mesmo um iceberg daria conta sem causar um estrago. E é para esses casos extremos que existe o block trade, que a gente também chama de direto em bloco. Essa é basicamente a ferramenta de último recurso para aquelas negociações verdadeiramente monumentais. O mais fascinante do block trades é que quase tudo acontece totalmente nos bastidores. A corretora do fundo começa a procurar de forma super discreta por outros grandes acionistas ou fundos que queiram vender exatamente aquela mesma quantidade colossal de ações. Eles combinam um preço ali de portas fechadas, mas aí, para garantir que a coisa toda seja transparente dentro das regras, eles formalizam essa operação num leilão específico da B3. Assim, a transferência gigantesca acontece de forma casada. Eles resolvem o problema entre eles, sem atropelar o livro de ofertas tradicional e sem jogar os preços do mercado lá para as nuvens. Vamos avançar agora para o terceiro ponto importante, a gestão de fluxo de caixa e como eles fazem essa calibração todo santo dia. Porque assim, toda essa camuflagem não serve só para um evento gigantesco e isolado, é uma rotina de ajustes incansável. Pensa nos fundos de investimentos abertos. Tem dinheiro novo chegando de investidores todo dia. E como o dinheiro entra pingado e o tamanho do fundo não para de crescer, a carteira exige ajustes constantes. Digamos que a regra do fundo é manter 5% de todo o dinheiro alocado nas ações de uma única empresa. A cada novo dinheiro que entra hoje, o gestor precisa acionar aquelas compras fatiadas para pegar mais umas porçõezinhas daquela ação. Isso garante que o alvo planejado de 5% continue perfeitamente equilibrado e, mais importante ainda, sem dar nenhum susto no mercado. Finalmente, chegamos à última peça desse quebra-cabeça, o efeito real de tudo isso no mercado e as pegadas que ficam pelo caminho. Olha, por mais ninjas e silenciosas que essas baleias tentem ser usando robôs, ordens iceberg e leilões privados, elas inevitavelmente deixam rastros. E é isso que a análise técnica chama de região de acumulação. Ela se forma justamente por causa de todo esse comportamento que a gente acabou de ver. As pegadas dos grandes institucionais, mesmo sendo super sutis, acabam criando um padrão. O mercado mais atento começa a perceber que tem um interesse ali parado naquela faixa de preço. É um sinal claríssimo de que tem alguém com muito, mas muito dinheiro acumulando pacientemente um estoque gigante. A consequência mecânica dessa acumulação toda é que ela cria um verdadeiro chão. É o que a gente conhece como suporte. A lógica faz todo sentido. Se o fundo precisa comprar aquelas fatias o tempo todo, sempre que o preço da ação dá uma leve caidinha, o robô entra em cena na mesma hora para comprar mais e encher o estoque. Isso acaba segurando a cotação. Forma uma barreira invisível, um piso super forte que não deixa o preço despencar de jeito nenhum naquele momento. E isso traz pra gente uma reflexão bem interessante e que com certeza muda o jeito da gente olhar para os números a partir de agora. Quando você bate o olho num gráfico e vê aquele suporte firme, segurando o preço várias e várias vezes, é quase impossível não se perguntar, né? Qual será o gigante invisível que está operando ali, bem debaixo da superfície, executando as suas ordens fatiadas através de um algoritmo bem neste exato segundo? Foi muito bacana dissecar toda essa mecânica oculta e transformar isso num conhecimento prático nesse material de hoje. A gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá!